Olá a todos, esse é o programa Teologando. Como vocês já sabem, o programa Teologando faz parte da grade do Bem Conversado, o podcast Bem Conversado. E hoje vamos ter um assunto aqui um pouco controverso, um assunto polêmico em todas as áreas, né? Tanto na área cristã como em outras áreas, na área do espiritismo, do Umbanda, todos, né, divergem nesse assunto que é o assunto a origem do mal. E para essa tarefa, uma tarefa um pouco árdua hoje, falar sobre esse tema, temos aqui a presença muito especial de um amigo, pastor Nivaldo. Eu queria que ele se apresentasse aqui para a gente, né? Ele que é teólogo, pastor, professor, e o senhor vai se apresentar e vai falar aí todas, né, as credenciais do senhor. Amém, amém. Danilo, primeiramente é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, né, nesse projeto tão maravilhoso, e desde já gostaria de parabenizá-lo, né, e com certeza tem tudo para poder crescer, desenvolver um projeto inovador, um projeto bacana. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, é uma temática não muito fácil, Sim, né, mas estamos aqui para servir, né, estamos aqui aqui em Vitória da Conquista. Até esse ano trabalhávamos ali na Igreja Batista Nacional da Paz, ali juntamente com o pastor Josué Brito Júnior, trabalhando com juventude. E a partir de agora Deus está nos direcionando para um novo projeto, né? Estarei indo assumir uma igreja na Regional Itapetinguense, na sim. Convenção Batista Nacional. E estamos aqui para servir, né? Amém. Vamos aí Amém. nesse bate-papo aí, eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. A gente que agradece, pastor. A gente do Bem Conversado que agradece, porque assim, quando eu mandei mensagem para o senhor logo de imediato já deu uma resposta favorável, né? Se dispôs e assim, para mim foi um prazer, né? Ter o senhor aqui conosco, né? Tratando sobre esse tema tão relevante, tão controverso até. Espero que a gente possa desenrolar aí com muita maestria. E eu tenho só que agradecer mesmo a presença do senhor aqui. Lembrando que esse programa tem o patrocínio de Ramos Aliança, Reis Serviços Automotivos, né? E também Bescoff, o melhor café da cidade. Então você também que quer nos patrocinar, que acredita nesse nosso projeto, pode estar entrando aí em contato conosco e nos ajudando a propagar esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos entrar no tema desse nosso programa, a origem do mal. Vamos falar um pouco sobre a sua existência, como o mal surgiu, os seus efeitos, né, causados no mundo. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Como noção, né, da origem do mal no âmbito celestial, nós temos a queda de Lúcifer. Isso. E no âmbito terreno, temos a queda de Adão, né, Adão e Eva, com a entrada do pecado no mundo pela desobediência de nossos pais. Com isso, podemos afirmar que o mal passa a existir com a queda, ou ele sempre existiu, mesmo antes da queda de Lúcifer. Olha, é uma situação complexa, por quê? Porque se nós afirmarmos que o mal sempre existiu, a gente vai entrar em um problema em relação a Deus, né? Então, assim, enquanto a gente trabalha a questão do mal dentro da perspectiva da sua origem, está relacionado unicamente, exclusivamente em relação ao mal. Mas quando a gente trabalhar, se for, né, colocado, por exemplo, a questão da conjectura da existência, da sempre existência do mal, nós vamos entrar aí numa situação complicada. Por quê? Porque, primeiro, se o mal sempre existiu, nós vamos ter um problema em relação a Deus, em relação do caráter dele, né? Porque afirmar que o mal sempre existiu, a gente vai trazer a seguinte questão. Então, se o mal sempre existiu, e se Deus é o autor e criador de todas as coisas, nós vamos entrar um pouco mais, vamos por partes. Existe uma linha de pensamento que é o dualismo, né? Sim. O dualismo vai dizer o seguinte, que não se aplica apenas à questão do bem e o mal, mas se aplica na questão das forças existentes, né?
justamente essa ideia de dualismo, de duas coisas. Então, assim como a luz e as trevas, assim como o calor, o frio, assim como o positivo, o negativo, o universo ele se equilibra, segundo essa linha de pensamento, né, dualista, de que o universo, na verdade, ele se equilibra com duas forças, o bem e o mal. Uma, de certa forma, potencializa a outra e também, ao mesmo tempo, uma freia a outra. Mas se nós conjecturarmos isso, nós podemos partir por dois caminhos. Um dos caminhos seria afirmar que Deus ele não é 100% bom, inclusive até existe as filosofias orientais, muitas delas trabalham essa questão, né? De que a entidade Deus, Deus ele não é 100% bom, também não é 100% e nem o mal é tão 100% mal. Existe até uma figura bem emblemática, que é a figura do Yin Yang, né? Que é justamente aquela ideia que você tem ali um ponto, né? uma forma né? clara, e dentro dessa forma clara você tem ali um ponto escuro, e uma forma escura você tem um ponto claro. Quer dizer o seguinte, que é um equilíbrio nisso aí. Então, nem o bem é 100% bom, nem o mal é 100% mal. Então, se partirmos dessa perspectiva, nós teremos, primeiro, esse problema, essa dificuldade, em afirmar que Deus ele não seria 100% bom, ou então seria um problema ainda maior, e esse problema ele se aplicaria sobretudo na questão da soberania de Deus sobre todo o universo, de que existiria uma força superior a Deus. Né? Então, se afirmarmos que o bem, sob essa perspectiva dualista, de que o bem e o mal coexistem, sempre coexistiam, e de que Deus é a personificação do bem. Então, assim, voltando. Então, se nós pegarmos esse entendimento de que o mal sempre existiu e de que Deus, de fato, ele é 100% bom, nós teríamos dois problemas aí. Um dos problemas seria, não, Deus não pode ser mal. Deus é 100% bom. Então, dentro dessa perspectiva, então, se Deus é 100% bom e que o mal e o bem sempre coexistiram, então nós vamos ter um outro problema aí para poder administrar, de que existe uma força superior a Deus, pré-existente a Deus, ou seja, né? Então essa força ela seria antecedente a Deus. Então Deus está, de certa forma, inserido dentro desse contexto de força universal, né? E ele seria, de certa forma, fruto dessa força. Deus seria a personificação do bem e Satanás seria a personificação do mal. Então esse é o ponto inicial, o ponto de partida inicial. Então, biblicamente falando, a gente entende que o mal ele não sempre existiu. Né? Então a gente entende isso. Ele passa a existir. Ele passa a existir. Porque se nós conjecturássemos essa possibilidade, nós teríamos esses gravíssimos problemas e esses problemas iriam refletir diretamente no entendimento que nós temos de Deus, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua bondade soberana, né? Dele ser 100% bom e tudo. Então, a gente parte desse pressuposto de que o mal ele passa a existir. E em cima desse pressuposto, né, de que o mal ele passa a existir, aí nós vamos caminhar em diversas questões. Por exemplo, em que ponto, quando é que esse mal surge, quando né, Deus permitiu ou não, mas a partir desse ponto. Então, ponto fundamental, teologicamente, biblicamente falando, que nós entendemos biblicamente é esse. O mal ele passa a existir, mas ele não é pré-existente. Né? Isso. Mas, então, como o senhor falou, o mal passa a existir, mas como então a gente pode explicar o texto de Gênesis 3:22, que diz assim, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Lendo esse texto, não passa uma impressão que por Deus conhecer o bem e o mal, ele não existia antes? Isso. Veja bem, a gente pode trabalhar aí duas questões em cima desse texto. A primeira delas é a onisciência de Deus. Essa é a inicial, né? Ou seja, Deus sendo onisciente, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele entende, ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Mas não ficaria meio vago. Você não, beleza, mas Deus sabe todas as coisas. O que acontece? É um pouco parecido,
vamos dizer assim, é um pouco parecido com a ideia dualista. Entenda. A ideia dualista a gente lança por terra completamente. Não é ideia cristã. Não é ideia cristã e o mal ele não é pré-existente a Deus, né? E também ele não existe, ele teve início. O que nós podemos trabalhar em cima disso aí? De que quando Deus fala conhecendo o bem e o mal, nós precisamos entender que o mal nesse sentido, o mal ele já existia no sentido de conceito. Entende? Então assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem, né? Acho que é interessante. Vamos imaginar. O ser humano, ele jamais, possivelmente, o homem talvez nunca vai criar uma tecnologia capaz de viajar à velocidade da luz. Sim. Né? Talvez um homem nunca viaje à velocidade da luz. Né? É uma velocidade, né, extrema. A máxima velocidade é a máxima velocidade existente no universo. Então o homem, ele talvez, né, nunca consiga criar uma máquina capaz de viajar à velocidade da luz. No entanto, teoricamente, nós podemos conjecturar, por exemplo, quantos anos o homem duraria uma nave viajando na velocidade da luz para chegar na estrela mais próxima. Ou seja, embora que o homem talvez nunca viaje à velocidade da luz, mas teoricamente é possível considerar a possibilidade de, né, conceitualmente falando, o homem duraria aí, sei lá, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz da Terra. Então, é possível você conjecturar essa possibilidade, embora que nunca tenha viajado. Então, trazendo para a ideia do mal, né? O mal, ele é uma possibilidade. Uma vez que o bem exista, e o bem é algo real, uma vez que o bem ele é algo concreto, a ausência do bem, na verdade, automaticamente traz a possibilidade da existência do mal. Entende? Sim. Não que o mal existisse, porque, por exemplo, o bem sempre existiu. Deus é eterno. O conceito de Deus é eterno. Sim. E Deus é a máxima expressão da bondade. Então, o que seria o mal? O mal, na verdade, nada mais seria do que a ausência do bem. Então, quando Deus, ele ali no seu diálogo santo, né? No seu diálogo ali, certamente Deus está falando ali as 3 pessoas da Trindade, eles estão falando fazendo ali um concílio, de certa forma, para decidir o que é que vai acontecer ali com a humanidade recém-caída, né? Então o que acontece? O homem ele vai conhecer o bem e o mal, ou seja, o homem passaria a conhecer esse lado da vida sem a presença de Deus, e o que de fato vai acontecer. Porque quando a gente pensa a questão de conhecer o bem e o mal, qual é a máxima expressão do mal? É a ausência de Deus. Nada é tão mal, nada é mais mal do que a ausência daquele que é o autor de todo o bem. O inferno, então, seria isso? Essa ausência? Uma pergunta interessante. Uma pergunta que você fez, bem interessante essa pergunta. Quando a gente ouve falar do inferno, isso é um pensamento pessoal. Né? A gente vê lá em Apocalipse, nós temos aí vários textos, né, se referindo ao sofrimento do inferno, vários textos se referindo a todo o sofrimento que haverá no inferno. No entanto, eu, Nivaldo Borges, acredito que o pior do inferno não vai ser aquela questão que a Bíblia fala que o fogo nunca apaga, que o bicho nunca morre. Né? Eu acredito que não seja isso. O pior do inferno, na verdade, vai ser a ausência de significado de um ser que foi criado para ter significado. O ser humano, trazendo para o ser humano ele foi criado para quê? Qual o objetivo da criação do ser humano? O ser humano foi criado para a glória de Deus. Sim. E eu acredito que não existe nada mais terrível do que esse ser que foi criado para a glória de Deus ser obrigado a viver para sempre distante disso. Vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, quando as situações que mais traz tristeza para a vida do ser humano? A ausência de significado. Quando o ser humano ele chega a um momento dele olhar para a sua vida, no seu dia a dia,
né, por exemplo, a questão a depressão. Claro que a gente sabe, existem as questões relacionadas à biologia, existem as questões relacionadas a substâncias que o organismo muitas vezes precisam. Existe uma série de situações que pode desencadear, na verdade, um processo de depressão. A gente sabe disso. Existem os fatores espirituais, mas eu acredito que talvez o que mais potencializa alguém entrar no estado depressivo é quando a pessoa olha para a sua vida e não consegue enxergar um significado na vida, e o inferno vai ser esse ambiente. Não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido. E isso vai ser perpétuo e vai ser eterno. Então, o inferno vai ser esse ambiente. E o pior de tudo, Dan, o pior de tudo que acontece é o seguinte, não tem nada pior do que aquilo que acontece dentro de você. Eu entendo que o pior do inferno não vai ser os fatores externos, mas serão os fatores internos. Esse ser humano olhar para dentro de si e imaginar que jamais ele vai ter um encontro com o seu Criador. Por exemplo, hoje em dia, quanto não se gasta em missões espaciais, projetos e tal, e tudo isso com um único objetivo. O único objetivo do ser humano, com todos esses investimentos que faz, é encontrar a única coisa, o sentido da vida. E o sentido da vida não está nas galáxias, não está... O sentido da vida está no homem olhar para dentro de si mesmo. Si mesmo. Está nele, está ali dentro. O sentido da vida foi para a glória de Deus. Então, colaborando com o que você disse, o inferno será a ausência absoluta desse significado, né? Então, eu entendo que a máxima personificação de um ambiente de mal, na verdade, está no coração de Satanás. Sim. Talvez se alguém pudesse perguntar assim, qual... Claro, Deus é onipresente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas se você perguntasse para mim, no universo, existe um lugar aonde Deus não esteja? Embora ele esteja onisciente, onde ele esteja ciente desse ambiente, qual é o lugar mais longe de Deus no universo? Eu acredito que seja no coração de Satanás, né? O lugar mais distante da presença, do significado de Deus, seja no coração de Satanás. E isso reverbera no coração das pessoas que se afastam de Deus, né? Isso se reverbera. A gente percebe isso. Uma pessoa, quanto mais vai se afastando de Deus, e vai se afastando desse significado, vai se afastando. A gente está vivendo agora, por exemplo, sempre quando a gente olha para algo onde a maldade se personifica, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento, Putin figura do momento. É a figura do momento. E a gente pergunta, meu Deus, como é possível um ser humano trazer tanto sofrimento? Certamente nesse momento ali no coração desse homem está distante dos propósitos de Deus. Com certeza está distante, né? Do significado, do amor ao próximo e tudo mais. Ele quer poder, né? Né? O que é? Ele quer poder, né? Poder é a síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer, não é? Eu creio que foi C.S. Lewis que disse que quanto mais um homem quer chegar, né, a ter Deus, ele se torna diabo. Ele se torna mais diabo. Ele quer poder, ele quer ter... É a síndrome que Lúcifer teve, de querer ser igual a Deus, querer ser maior do que Deus, e se tornou demônio. E o problema disso aí, Dan, é que, infelizmente, a questão não é querer ser igual a Deus. Porque Deus não faz objeção a isso. O homem foi criado em imagem e semelhança. Isso! Deus não faz objeção a isso. O grande propósito de Deus, por exemplo, a Bíblia fala, qual é a vontade de Deus? Que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. O que significa chegar à estatura de varão perfeito? Chega o mais parecido com Deus possível. Qual é o modelo de Deus que nós temos? Jesus. Jesus é o nosso modelo máximo de Deus que o ser humano pode chegar ou ter como referência, né? Porque Jesus ele é espírito, ele é homem, então Jesus ele é esse modelo, Jesus é esse padrão. E qual é a vontade de Deus? Quando Jesus manda que nós venhamos aí a todo mundo e levar o evangelho a todas as pessoas, qual é o objetivo de Deus? É que nós voltemos ao formato original, ser o mais próximo e parecido com Deus. Só que o problema é o seguinte, a questão não é querer ser igual a Deus, que Deus quer isso. O problema é querer isso da maneira errada. Né? E foi isso que ele propôs para Adão e Eva. Deus os criou para serem imagem e semelhança dele.
Mas Satanás ele vem com uma proposta diferente daquela que Deus tem. E isso, na verdade, chega a entendermos o que é pecado, né? Pecado é uma palavra, existe até uma palavra grega para ela, né? Que é hamartia. Hamartia significa errar o alvo, né? O que é errar o alvo? É você ir ou aquém ou além daquilo que Deus tem. E é justamente o que Satanás propõe. E além daquilo que Deus havia oferecido, né? E quando eles ouvem a voz de Satanás, o que vai acontecer? Tudo aquilo que ele havia proposto vai ser justamente ao contrário, né? Ao invés de se tornarem a imagem e semelhança de Deus, eles deformam essa imagem e semelhança de Deus na sua vida. E se torna diabo. Né? E se torna diabo, né? Exatamente. E muitos seres humanos estão se tornando. Filhos do diabo, porque aquele que peca é semelhante ao pai, né? Pedro vai dizer isso. Né? Aquele que peca é filho do diabo. Então todas as vezes que nós pecamos, nós nos tornamos semelhantes ao diabo que vive pecando constantemente. Então todas as vezes que nós pecamos, nós nos assemelhamos com aquele que é... Né? E o homem tem essa tendência do mal. Quando vemos nessa guerra aí, essas bombas ogivas que valem milhões, que poderiam estar sendo revestidos para acabar com a fome no mundo. Exatamente. E estão fazendo mais destruição, a gente vê aquelas crianças, né, refugiadas, estão trazendo mais miséria para o mundo, né, em vez de, com todo esse dinheiro, conseguir mudar essa situação. O homem natural, na verdade, na verdade, existe mais de espiritual do que a gente possa imaginar. Existe muito mais de espiritual em tudo isso do que a gente possa imaginar. Né? Não, vocês estão espiritualizando tudo, as coisas não acontecem. A Bíblia, Jesus vai dizer isso. O ladrão, que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Né? O ser humano ele tem uma capacidade incrível, sabe? Uma capacidade de inteligência, capacidade... Hoje aqui, a gente está aqui nesse momento, né? Estamos em um programa, estamos aqui em um estúdio, nesse momento milhares e milhões de pessoas podem estar tendo acesso. Olha que coisa maravilhosa, sabe? A tecnologia, a capacidade que Deus dá de criar. Mas infelizmente o ser humano ele também leva essa capacidade de criar para o mal. E é isso que a gente vê, é como você acabou de dizer. Gente, o que justifica uma bomba? Quantos milhões de dólares uma bomba? Um tempo atrás estava vendo sobre, eu nem sei se existe mais o míssil Tomahawk, mas era algo absurdo. Um único míssil Tomahawk custava 4 milhões de dólares e foram lançados centenas de milhares de mísseis como esses. Um caça como aquele custa 100 milhões de dólares, ou sei lá, ou mais, sabe? Ou seja... Um dinheiro que poderia estar sendo revestido para o bem. Para o bem. Inclusive esse conflito. Imagine você, o arsenal que a Rússia preparou para atacar a Ucrânia. Se esse arsenal fosse, se essa grana toda fosse usada para poder resolver as diferenças deles, né? Pensa aí. Com certeza seria solucionado. Então, infelizmente, é aquilo que eu falei anteriormente. Quanto mais você tira os olhos de Deus, mais você vive o mal, né? O mal é uma possibilidade. Né? O mal é uma possibilidade. E quanto mais você se afasta de Deus, você potencializa essa possibilidade. E a gente vê isso acontecer constantemente na raça humana, na vida humana, né? Nas atitudes humanas, constantemente nas nossas vidas. Sim. Não é? Então, até o que a gente discorreu aqui, a gente entende então que o mal passou a existir. Então, Deus cria o homem, cria o mundo e vê que tudo é bom. Isso. Então o mal não existe. Isso. Mas se o mal não existisse, saberíamos o que é o bem? Ou o mal acaba sendo um parâmetro para o bem? Olha só, eu acredito que não necessariamente o mal tem que existir como fato. O mal não tem que existir como fato. Porque eu acredito que Deus, ao seu tempo, mostraria para o homem, de forma conceitual, o que é o mal. Né? Que nada mais é do que a ausência de Deus, a ausência do bem, a ausência da presença de Deus, a ausência da prática do bem. Inclusive, a gente vai ver isso de forma muito clara. Ou seja, nós hoje temos um código de ética
temos um código de leis, código moral, código de conduta, que foi o próprio Deus quem deu. E, claro que por conta da queda, teve que se adequar a isso tudo à realidade de um homem caído. Mas Deus, ele teria. Deus é o legislador por excelência. Então suas leis, né, elas seriam dadas ao homem. E esse entendimento do mal como conceito, vou dar um exemplo. Né? Nós que somos pais, né, nós ensinamos para os nossos filhos aquilo que é o mal, sem que necessariamente nossos filhos venham vivenciar isso. Não é necessário, por exemplo, que nossos filhos, Deus livre e guarde, tenham que experimentar droga para saber que a droga é algo ruim. Né? Não é necessário que os nossos filhos tenham que experimentar uma situação mais difícil que possa existir para que eles saibam que seja algo ruim. Nós podemos, de forma conceitual, mostrar o bem e o mal. Eu acredito que Deus, ele faria isso. Né? Seria igual a Deus, né? Deus já sabia desse conceito. Exatamente. Né? Então o Éden ali pode entender que seria um período de tempo, até eles conseguirem, seria aquele período de teste? Olha, é uma boa pergunta essa sua. Né? Primeiramente, que o Éden certamente ele era um ambiente físico limitado, né? Físico e limitado, tanto é que estudiosos entendem a limitação do Éden, ali na região da Mesopotâmia e tal, a própria configuração que a gente vai entender entre os rios, Tigre, Eufrates e tal, a gente entende que há uma triangulação que dá uma limitação do Éden. Então, entendendo, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que eles foram colocados no planeta Terra. E o Éden, ele estava restrito ali à região da Ásia. Né? Então, eu entendo o seguinte, dentro da minha perspectiva é o seguinte, que Deus os cria para procriar. Multipliquem-se e encham a terra. Então, eu creio que era um projeto inicial. Agora sim, a terra, certamente, ela não seria o que é hoje por conta do pecado. Tanto é que Deus vai falar que depois da queda, a terra vai produzir abrolhos, vai produzir espinhos, vai produzir uma série de situações. Mas o Éden, na verdade, eu creio que era um plano piloto de Deus para o homem. Né? Mas o homem certamente... Ainda teria mais. Teria mais. Vamos beirar aqui um pouquinho de heresia? Pô, a gente está aqui para isso, né? Um programa de teologia que não tem uma pitadazinha de heresia. Você já parou para poder pensar? Cara, assim, Deus, isso é uma coisa que Deus não gosta de desperdício. Você percebe, por exemplo, lá no Maná, quando uma família colhia mais do que era necessário, aí no dia seguinte amanhecia podre, porque o que Deus está dizendo com isso? Não desperdicem. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus fala assim, ó, recolham tudo, não deixe nada desperdiçar. Então a gente percebe que Deus, na verdade, ele não gosta de desperdício, ou seja, tudo o que ele criou é com uma finalidade lógica, né, para um fim específico. Agora, você já parou para pensar o tamanho do universo? Não é? Imagine você o tamanho do universo. Vamos pegar aqui a nossa vizinhança? Vamos pegar aqui a nossa vizinhança mais próxima? O sistema solar. Sim. O que se dá a entender? De que, aí você pode me falar assim, mas então quer dizer que o sistema solar e tal, antecede, não sei. A única coisa que eu sei é de que a Terra é o único planeta com vida, com condições para a vida, e dentro do sistema solar, os nossos vizinhos mais próximos estão mais acabados, mais prontos, vamos dizer. Marte é o que está mais próximo assim, da Terra. Tem, né, tem rocha, tem tudo, tem atmosfera. Vênus também tem essa questão toda. Quando a gente vai se afastando para os outros, os gigantes gasosos, alguns já chegam a ter só gases e tal. Imagine você, né? Estamos aqui heresiando. Imagine você, primeiro, que Deus não nos criou para morrer. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para vivermos para sempre. Por isso essa dificuldade com a morte, né? Essa dificuldade. A morte,
deveria parecer algo tão natural, né? Mas E não é. A gente é um corpo estranho, é uma coisa estranha. Nós não estamos preparados para a morte. Lutamos contra a morte diariamente. Lutamos diariamente contra a morte. Imagine você, o planeta hoje tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes, né? Há quem diga que o planeta está chegando à sua lotação máxima, né? Se aumentar mais que isso, vamos ter sérios problemas aí. Imagine você, todo dia morre e nasce gente, quase que na mesma proporção. Já que está aumentando, então a proporção é um pouquinho maior mais para nascer do que para morrer. Mas fato é que nós estamos em um planeta superpopuloso. Imagine você, durante esse tempo todo, gente nascendo sem morrer. Onde é que esse povo ia? Eu acredito que Deus nos criou para povoar as galáxias. Sabe? Eu acredito nisso. Da mesma forma que lá no iniciozinho, Deus criou, primeiro dando um projeto piloto ali para o Éden, onde Deus estava ali trabalhando, era como se fosse o jardim de infância do homem, Deus trabalhando as questões básicas. Eu acredito que o homem ia sair do Éden, ia povoar a Ásia, ia povoar a Europa, as Américas. Seria um processo natural. E em cima disso aí, quem sabe até outros planetas. Não seria igual Enoque? Não é? Andaria um tempo ali. Sim. No Éden, né? Na Terra, e depois sairia dessa dimensão. Para outra dimensão. Isso. Né? Exatamente isso. A questão muitas vezes é que a gente, claro, que a gente tem que ter cuidado, obviamente, com fugir o que é hamartia, como eu falei. Você ir além daquilo que Deus tem proposto para nós. Mas também nós precisamos entender que a fé, ela não pode ser cega. Ela tem que ser racional. E a gente precisa olhar para as questões bíblicas e racionalizar. Afinal de contas, qual seria o sentido de Deus colocar eles lá dentro do Éden e ficar para sempre ali se tem um planeta inteiro? Né? Vou fazer heresia também. Posso, né? Temos a Bíblia. E o que a Bíblia fala é aquilo que a gente entende aqui na Terra, né? Isso. É algo pra gente. Mas eu creio que Deus não cabe na Bíblia. Sim. Deus é além. Né? Sim, sim. A Bíblia chega a ser muito pequena para esse Deus que é grandioso. Sim, sim. Não tenha dúvida disso. Não chega a ser uma heresia, não. Né? Na verdade, o próprio João, ele vai dizer lá em Apocalipse, né, que se fosse só da vida de Jesus, se fosse registrar tudo, né, os livros não caberiam aquilo que né, tinha a dizer a respeito da vida de Jesus. É muita coisa. E outra coisa, a concepção do que é a Bíblia. Né? A Bíblia, na verdade, ela nada mais é do que um tratado. Que tratado? Um tratado é um documento. É um tratado de reconciliação de Deus. Um tratado de reconciliação de Deus com essa humanidade caída, essa humanidade distante da presença do Senhor. Né? Então a Bíblia, na verdade, ela é isso. Esse tratado de reconciliação de Deus com esse homem. Né? A Bíblia ela traz, na verdade, essa aliança de Deus com a nação de Israel, né? Ali no nascimento dessa nação onde Deus chama ali em Abraão, e o propósito de, a partir de Abraão, abençoar as famílias da terra. Então, a Bíblia, na verdade, ela é essa linha dorsal que liga o homem da queda até a redenção final. Mas Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Né? Deus, ele é muito maior do que aquilo que ele deixa escapar através da Bíblia. E, assim, é muito interessante que Deus ele faz muita questão de falar dele. Tanto é que, por exemplo, quando Moisés chega para Deus e quer saber um pouco mais de quem ele é e tal, a gente percebe que Deus fala assim, Moisés, diga que eu sou e isso lhe basta. Né? A Bíblia já começa com o pressuposto da existência de Deus. Então, ou seja, existe muito mais informação em relação a esse Criador de todo o universo do que apenas o que a Bíblia nos apresenta. Então, o que a Bíblia, na verdade, ela é? Ela é a palavra de Deus, ela é o nosso parâmetro de fé, regra e prática, né? Ela é aquilo que nós precisamos ter a nível de valores, estatutos, conhecimento, da vontade dele para nós quanto povo, mas com certeza o nosso Deus ele é infinitamente maior do que a gente possa pensar ou imaginar. E eu acredito que a eternidade inteira ainda não será suficiente para vislumbrarmos Deus na sua totalidade.
né? Muita coisa, né? É muita coisa. Ainda. É verdade. Sabemos que o mal é uma realidade inegável. Não podemos negar que o mal existe, que é uma realidade, trazendo, na maioria das vezes, os resultados negativos e sofrimento. Muitos ateus usam o fato do mal existir para refutar a existência e o caráter de Deus. A pergunta que eu quero fazer é: para isso se tem o trilema de Epicuro, que eles falam, né, justificando isso. O primeiro, eles colocam 3 postulados. O primeiro é: Deus é onisciente. Segundo, Deus é onipotente. Terceiro, Deus é onibenevolente. Então, sendo detentor desses 3 atributos, primeiro, Deus não existe. E segundo, Deus não é bom. Pois sabe da existência do mal e não o destrói. Então, o fato do mal existir, o trilema de Epicuro se torna um argumento lógico que refuta a existência de Deus, ou Deus existindo, o caráter de Deus fica em xeque? Apertou sem abraçar, né? Na verdade, esse trilema aí do Epicuro, ele é uma argumentação, né? Uma argumentação forte, na verdade, né? Essa ânsia do homem, né, ao longo do tempo de entender a questão do homem caído, a questão de entender a realidade da vida humana, a gente precisa entender a seguinte questão, né? A primeira coisa que nós precisamos entender em cima disso é de que nós estamos falando de seres finitos, que somos nós, né? Tentando entender algo que transcende a nossa realidade, né? E que nós somos extremamente limitados para a gente conseguir entender tudo isso, né? Primeiro, por exemplo, quem é o homem? O homem nada mais é do que uma espécie em um planeta. Esse planeta é cerca de 150 milhões de vezes menor do que uma estrela, que é o Sol, que é uma das menores estrelas do universo, que está dentro de uma galáxia com mais de um milhão de estrelas, dentro de um universo que tem não sei quantos milhões de galáxias. Então, ou seja, o que é o ser humano? E o ser humano está ali, né? Isso. Né? Ou seja, nós somos extremamente limitados para compreender toda a magnitude daquele que criou todas as coisas. O primeiro ponto é esse. A segunda questão, voltando aí para o Epicuro, é de que eu acredito, Dan, que quando os ateus eles usam o trilema do Epicuro como uma referência para refutar a questão da existência de Deus, traz em si uma série de dificuldades que, olhando a grosso modo, não faz sentido. Mas, quando ele foi proposto, ele não se aplicaria, ao meu ver, ele não se aplicaria mais ao nosso tempo, né? Embora é recorrente e o pessoal usa muito isso. Usa, né? Como argumento. Como argumento. E coloca muito cristão no canto da parede. O cara fica, né? Sem saber como responder. Sem saber como responder. Mas, ao meu ver, ele, na verdade, não se aplica. Por quê? A primeira coisa é de que essas perguntas do Epicuro, eu entendo que elas já foram respondidas. Por quê? Porque ele vive em um período anterior a Jesus. Então, a concepção que ele tinha de Deus naquela época era uma concepção incompleta, né? Era uma concepção incompleta de Deus. Então, assim, a gente vai entender por que isso. O nosso Deus, a concepção que nós temos do Deus Todo-Poderoso, é uma revelação progressiva, né? É uma revelação progressiva que ela vai se revelando, ela vai se consolidando ao longo do tempo, ao longo da história, e ela chega no seu clímax num momento em que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? É Jesus, né? Então, quando Jesus ele aparece, ele traz toda a plenitude de Deus, plenitude essa que quem viveu antes de Jesus ainda não tinha.
essa concepção de Deus, do Deus Todo-Poderoso, na sua, né, na sua expressão máxima no sentido de revelação. Como a gente acabou de dizer, nós não vamos conseguir compreender Deus na sua plenitude jamais, porque Ele é Deus. Então, ou seja, vamos trabalhar a questão do trilema do Epicuro dentro dessa perspectiva. Até naquela época, era muito complexo responder essa questão. Por exemplo, a questão do trato com o mal. Essa questão, até aquele momento, ela não tinha uma resolução para o problema do mal. A questão da benevolência de Deus também não tinha uma resolução na questão da benevolência de Deus. Mas quando Jesus aparece, na cruz, todas essas perguntas são respondidas. Porque Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, né? Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é, né, onibenevolente, ou seja, o seu amor ele é incomparável. Vamos trabalhar com a questão do mal? A questão, vamos trabalhar a questão do amor. Vamos por parte. Vamos primeiro por amor. Deus, ele demonstra todo o seu amor para o homem na cruz do Calvário. Não é? Então, ou seja, ele pode todas as coisas e ele é onibenevolente. Então, esse amor de Deus, ele é demonstrado na sua plenitude na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morre pelos nossos pecados. E a questão do mal? Mas Deus, ele não trata com mal. Calma. Na cruz também o mal foi tratado. Sim. Né? Em Jesus nós temos o quê? Nós temos o fim do mal. O fim do mal, a partir de Jesus ele vai mostrar qual é o fim do mal. O juízo final é essa resposta de Deus na questão do mal. Em Jesus nós temos essa resolução, nós temos o amor demonstrado, e nós temos o poder de Deus em lidar com o mal. Só que acontece o seguinte, as pessoas querem que, ou muitas vezes esperam, que Deus ele seja como um tirano que vá tratar com o mal, vai extirpar o mal de uma vez por todas sem que haja uma justiça. E na verdade não é isso que vai acontecer. O mal vai ter o seu fim merecido. No juízo final, o mal vai ter o tratamento devido. E Deus, ele vai tratar com o mal. A questão é, mas porque Deus não... Calma, Deus vai tratar. Em Cristo Jesus, isso está muito claro. Então, quando chega na era da igreja, esse questionamento do Epicuro, ele se torna claro para nós. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, ele vai tratar com rigor o mal e ele vai demonstrar na cruz do Calvário o seu amor para com aqueles que nele esperam. Então na cruz do Calvário, o mal já estava sendo apontado, o fim dele, no final, ou seja, né, o fim do mal, a aniquilação do mal e ao mesmo tempo o amor de Deus demonstrado para todas as pessoas. Então, ou seja, Epicuro ele só tinha uma faceta de Deus, ele só tinha uma percepção de Deus não completa. Mas em Jesus hoje nós temos essa percepção completa. Né? Era algo raso. Algo raso. Ele não tinha essa plenitude de Deus. Ele não tinha esse conhecimento pleno de Deus, né? Como nós temos a partir de Jesus Cristo. Quando Jesus ele vem, ele descortina essa questão do trato com o mal, ele descortina essa questão do trato com o pecado, ele descortina essa questão do trato do amor. Aí vem os apóstolos, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso de uma forma muito intensa, especialmente nas cartas. E eu gosto muito da carta aos Romanos, vai trabalhar essa questão, né, do pecado, da questão da graça, a questão da redenção. Então, ou seja, na igreja, né, outro dia eu estava até conversando com uma pessoa e eu falava muito isso. Infelizmente, hoje nós vivemos em uma geração onde as pessoas elas questionam muito, mas elas não estão abertas para buscar a resposta. Então, quando alguém usa uma pessoa, um ateu, um agnóstico, ele vai usar alguma colocação em relação a Deus, em relação à existência de Deus, em relação a essas questões todas, isso demonstra uma superficialidade tão grande que essas pessoas não estão dispostas a buscar na profundidade. Porque quando você olha para essa pergunta desde uma perspectiva mais profunda daquilo que Jesus Cristo fez, da obra de Jesus na cruz do Calvário, da sua obra no sentido mais completo, nós vamos entender que essa pergunta ela tem uma resposta, uma resolução em Cristo Jesus. Existe nessa questão do mal
Eu li em um livro mitológico, não sei se as pessoas conhecem, mas eu creio que conhecem, de J.R.R. Tolkien, Silmarillion. É um livro mitológico, vou explicar para depois as pessoas não acharem que eu estou indicando o livro fora da Bíblia. Mas que fala algo muito interessante sobre, dentro da mitologia nórdica, da criação dessa mitologia, e fala sobre Eru, que seria como se fosse um deus, que a partir dali ele cria o mundo. E como eu sou músico, eu gostei muito dessa introdução do livro, porque ele propõe essa criação com música. E Eru começa a propor, ele cria os Ainu, que é chamado os Sagrados, e ele propõe para esses Ainu música, que eles possam fazer suas melodias. E através dessas suas melodias começa a nascer, as coisas começam a ser criadas. Mas existe um Ainu no meio desses sagrados que começa a querer fazer sua própria canção de acordo com suas próprias melodias. E traz nessa música de Eru, que Eru propôs, uma dissonância. O nome desse Ainu é Melkor. E eu lendo isso aqui, eu falo é o Gênesis. Quer dizer, o diabo ali querendo, né, ser igual a Deus, deixando Deus de lado e querendo a partir dali ele próprio criar. E eu acho muito interessante porque dentro dessa melodia Eru para 3 vezes e propõe outra música, mas a música é como se eu estivesse tocando música clássica e Mel começasse a tocar funk, desentoasse tudo ali. Completamente. Eu acho uma coisa muito interessante, vou ler até um trecho do livro, quando já está uma perturbação do nada ali, o funk dominando junto com a música clássica, Eru, que é chamado Iluvatar, ele fala assim: então falou Iluvatar e disse: poderosos são os Ainu, e mais poderoso entre ele é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainu que eu sou Iluvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. Eu vejo aqui como a catarse. Mesmo o mal existindo, esse mal se torna bem. E através dessa música, do funk, vamos colocar nessa linguagem musical, o funk e a... Você não gosta de funk? Eu só tô colocando nada contra. Tem gente aí que vai dar dislike no vídeo só por causa disso. Mas assim, entre essa música clássica e o funk, Eru cria um terceiro tema, agregando tudo, mas, como eu posso dizer aqui, renovando ali, fazendo um novo tema através até do mal existente naquele meio, porque nada poderia surgir sem ter nele a fonte mais primária. Então, de certa forma, o mal faz a função para Deus. É o diabo de Deus, que eu creio que foi Martinho Lutero que disse isso, né? Até o diabo, que ele fala aqui, para que Melkor saiba que nada pode surgir sem ter em mim sua fonte mais primária. Porque, aí, continuando lendo aqui, e quem tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas mais fantásticas. É o diabo trabalhando para Deus. Porque Deus não foi pego de surpresa. Muitas vezes a gente lê o texto e acha que Deus se surpreendeu com a queda do homem. Estava Deus ali e de repente Deus se surpreende. Deus já sabia disso. E por isso que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E eu vejo isso como Deus já sabendo que, através do livre-arbítrio, e é uma pergunta que eu vou fazer depois dessa explicação, vou fazer para o pastor aqui, ele vai responder para a gente. Através do livre-arbítrio, o mal poderia surgir, então esse Cordeiro ele morre antes da fundação do mundo. É interessante, primeiro, essa leitura que você fez. Isso, enquanto você estava lendo, eu fiquei aqui imaginando. Rapidinho, eu fiz um audiobook só dessa primeira parte e vou deixar aí o link abaixo desse vídeo,
Quem quiser ouvir só essa primeira parte dessa criação, lembrando que é um livro mitológico, Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. Mas você pode estar ouvindo aí através desse audiobook, aí eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. Ah, ok, legal, bacana. Vou dar uma observada. A primeira coisa, vamos pegar só um parêntese aqui em cima disso aí. Uma das maiores provas da existência de um Criador universal são as mitologias e os povos, né? Todo povo, ele tem um Deus. E, para você ver, essa mitologia nórdica aí, ela, se você for pegar a narrativa, a grosso modo, fala, não parece nada. Mas o contexto e o enredo, quando você pega o enredo, ele se aproxima muito, né? Ele se aproxima muito. O que nós entendemos com isso? De que a raça humana, ela cresce, ela se distancia da presença de Deus, mas existe nuances, né? Resquícios da sua referência inicial em Deus. Né? Por isso que, se você for pegar todos os povos, as suas mitologias, eles têm ali, né, um Criador, temos um Algoz e temos um Messias. Né? Todas, pode pegar aí todas as religiões do mundo, você vai ver isso. Né? Formas distorcidas, mas que traz o mesmo enredo. Sim. Né? Ou seja, e se você for pegar povos que nunca se encontraram, povos que nunca se cruzaram, povos que nunca tiveram uma referência, né, vai ter essa mesma narrativa. Aí a gente entende, ou seja, são povos que tiveram um ponto de partida inicial. Sim. Né? Voltando aqui para a pergunta na questão do livre-arbítrio, olha assim, Dan, eu entendo o seguinte. Primeiro, que Deus não é o autor do mal. Deus não é. Deus não criou o mal. Né? Deus não criou o mal. Mas Deus criou a possibilidade do mal. Não podemos negar isso. Sim. Né? Se a gente negasse isso, nós iríamos justamente entrar nesse ponto que você acabou de dizer, que Deus foi pego de surpresa, e Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele não cria o mal, mas ele cria a possibilidade. Quando é que Deus cria a possibilidade do mal? Quando ele cria um ser e ele confere a esse ser vontade própria, liberdade de escolha. Ou seja, quando Deus cria um ser com livre-arbítrio, Deus cria a possibilidade do mal. Ah, mas Deus poderia não intervir nisso? Poderia. Não é? Deus poderia não intervir nessa situação? Com certeza Deus poderia. Mas ele estaria levantando contra algo que é próprio dele. Ele estaria negando uma verdade dele. Ele estaria negando o seu próprio caráter. Sim. Não é? Existe até uma pegadinha que às vezes a gente costuma fazer e tal. Isso cai muito nas bancas examinadoras da convenção. Deus poderia criar uma pedra tão grande que ele não poderia carregar? É uma pegadinha, né? Ou seja, se ele não pudesse criar, ele não seria onipotente. Mas se ele criasse e não conseguisse carregar, também não seria. Né? A resposta para isso... É tipo o trilema, né? É tipo o trilema. Né? Exatamente. A resposta para isso é o seguinte, o que é que Deus não poderia fazer? A única coisa que Deus não poderia fazer é negar a si mesmo. E se há algo que Deus não pode negar, é o seu caráter. Então, uma vez que Deus ele cria um ser livre, ele vai deixar esse ser continuar sendo livre. O livre-arbítrio é uma das demonstrações do entendimento que Deus tem da sua própria soberania. Deus ele não interfere no livre-arbítrio da sua criação, porque ele está tão ciente da sua soberania que o livre-arbítrio da sua criação ele entende que não vai interferir na sua soberania. Sim. Se ele tivesse alguma dúvida, se é que Deus pode ter dúvida, se ele tivesse alguma dúvida da sua soberania, talvez ele não, olha, eu não vou dar liberdade. É igual, por exemplo, uma autoridade. Uma autoridade que ela é insegura. Você pode ter certeza, toda autoridade que ela é insegura, ela não delega. Mas toda autoridade
que ele está ciente da sua autoridade, ciente de quem ele é, ciente da posição que ele ocupa, ciente de quem ele é e da representação que ele não tem nenhuma dificuldade de delegar autoridade. Assim é Deus. Deus ciente, absoluto da sua soberania, do seu poder, ele não teve nenhuma dificuldade de criar um ser e conferir a esse ser o livre-arbítrio. Que é essa liberdade. Essa liberdade. E essa liberdade não vai interferir na soberania de Deus. Aí quando você falou, né, dessa questão e tal, eu entendo que tudo no final converge para a glória de Deus. Sim. Né? Deus não é autor do mal. O mal é responsabilidade da criatura. Inicialmente lá por Lúcifer, é responsabilidade. O mal inicial, o mal original, é responsabilidade de Lúcifer. O mal na raça humana é responsabilidade de Adão, né? Ah, mas e Deus? Deus criou com esse potencial. Porque não tem como você você criar um ser livre e ele não ser pleno. Se Deus tivesse tirado do homem a possibilidade do mal, essa liberdade não seria plena. Ela jamais seria plena. Né? Então uma das maiores provas do livre-arbítrio é justamente essa potencialidade, inclusive, de praticar o mal. Mas isso no final vai convergir para a glória de Deus. Como é que isso vai convergir para a glória de Deus? Deus, ele providencia um meio de salvação. Esse meio de salvação foi Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Esse ser humano caído, esse ser humano que peca, esse ser humano que se distancia da presença do Criador, uma vez que ele se volta para Deus, reconhecendo o seu estado de miserabilidade, de pecado, de afastado de Deus, sendo alvo desse amor de um Deus que poderia aniquilá-lo se quisesse, mas ele não aniquila, ele dá essa segunda chance, né? Ou seja, ele cria o homem com potencial de pecar, se quisesse, o homem peca e Deus lhe confere uma segunda chance, e esse ser humano que se volta para Deus arrependido, e toma posse dessa graça e dessa misericórdia, vai demonstrar isso como? Em gratidão eterna. Então, ou seja, no final tudo vai voltar para a glória dele. Sim. E eu acredito, eu particularmente acredito, tem muita gente que acredita que Deus vai aniquilar, no juízo final, Deus vai aniquilar o livre-arbítrio. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus vai aniquilar. Sabe por quê? Polêmica aí. Né? Essa parte é... Não é? Eu acredito que Deus não vai aniquilar nosso livre-arbítrio só por um sentido. Porque quem experimentou o pecado, quem experimentou a miséria do pecado e passa a experimentar a graça e o amor de Deus, vai querer amar esse Deus por toda a eternidade. E tem mais polêmica ainda. Tem muita gente que acredita que além do livre-arbítrio, Deus vai aniquilar inclusive a nossa consciência do mundo. Eu acredito que não. Eu acredito que nós vamos lembrar de tudo, absolutamente tudo, até as coisas ruins. Ah, mas não vai ter sofrimento lá no céu. Eu entendo de uma forma diferente. Talvez isso não vai nos trazer mais dor, mas eu acredito que nós vamos nos lembrar de tudo. Sabe por quê? Porque tudo isso é a constituição de quem nós somos. Você, Daniel, você é a combinação de tudo todas as suas experiências que você teve de criança até hoje. É a combinação de todas as suas memórias, é a combinação de todos os seus pensamentos, é a combinação de todas as suas escolhas. Isso faz você ser único. E eu creio que nós vamos levar isso para a eternidade. E quando a gente olhar para a eternidade, nós vamos louvar a Deus por toda a eternidade, de estarmos no lugar de glória e nós poderíamos estar no lugar de sofrimento eterno, mas Jesus nos alcançou pela sua graça. Né? Então, ou seja, no final, tudo volta para a glória de Deus. Mesmo ele criando esse ser com esse potencial, e os que foram para o inferno tiveram a chance. Tiveram a chance, né, de se arrepender, de entregar a vida para Jesus. A palavra tem sido anunciada, a consciência tem nos falado sobre isso. Aquele que nunca ouviu, a consciência lhe falou. Então, ou seja, Deus lhe deu a condição desse ser se voltar para ele. Né? Quem não quiser voltar é por ele. Quando o senhor fala isso aí, porque a expressão que a gente tem de como seremos na vida eterna, após essa vida terrena, é Jesus. Sim. Porque Cristo está lá assim como ele esteve na terra. Sim. Né? Ele aprendeu aqui na terra. Né? Ele teve. E Cristo também aprendeu. Mesmo sendo Deus, Sim. suas experiências. Né? E ele está lá como um homem, como nosso representante no céu. Se você me perguntasse, Jesus é o nosso maior modelo, de como é que nós seremos
na eternidade, isso é algo meu. Nós seremos humanos. Nós não seremos espíritos, nós não seremos anjos, nós não seremos, sei lá, qualquer. Nós seremos humanos. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos humanos. Humanos. Entendeu? Tanto é que nós nem lá no céu vamos morar. A gente vai morar aqui na terra. Né? Desce, né? E isso, né? Novos céus e nova terra. Nova Jerusalém desce. E isso, né? Aí vai vir o milênio, onde nós iremos reinar com Cristo 1000 anos, né? Onde Satanás será, depois do milênio, Satanás será solto por um breve espaço de tempo, onde será julgado, e nós iremos entrar por toda a eternidade. E aí, eu acredito que nós vamos povoar as galáxias. aí volta, né? O projeto original. O senhor falou. E interessante isso, porque quando os discípulos estão reunidos em um local com portas fechadas, e de repente Jesus entra e se põe ali. Uhum. A gente entende que é como se fosse um fantasma que ultrapassa paredes. É. Não seria essa realidade, a verdadeira realidade, e aqui uma fumaça apenas, porque Jesus que ultrapassa aquelas paredes. Então não é a parede que é densa, a parede agora é etérea. E o corpo de Jesus que é denso. Teremos esse corpo denso também, nesse caso. É verdade, assim, é da mesma forma que Filipe, quando ele está ali, ele é levado por Deus, né, pelo Senhor, a pregar ali para aquele rapaz que estava ali lendo e tal. É nítido, a gente percebe que houve ali né? Ele foi, houve esqueci o nome. A velocidade da luz aí, né? Isso, né? Foi a velocidade da luz. Isso, né? Conseguiu. Um teletransporte, ele foi teletransportado. Então, assim, existem muitos fenômenos que a gente às vezes não entende. O que é isso aqui? Isso aqui é sólido. Não, isso aqui são átomos. São átomos, tem aqui partículas e tal, né? Se você pudesse manipular isso aqui, você poderia até atravessar o braço por isso aqui, se você tivesse a condição de fazer isso. A radiografia já demonstra que isso aqui não é sólido. Isso, né? exatamente. Isso aqui praticamente é algo etéreo, ainda não é real. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós vivemos em um mundo, outro dia eu estava até comentando sobre alguma coisa nesse sentido, nós vivemos em um mundo onde a gente não tem a nítida compreensão de quem, né, de tudo isso. Mas aquele que criou todas as substâncias, aquele que criou todas as partículas, ele tem todo o poder. Fato é que nós teremos um corpo melhor do que esse, sim. E Jesus é esse nosso modelo, né? Jesus é esse nosso modelo. E era um corpo. Tudo bem que ele passa pela parede. Mas no momento que Tomé não acredita, ele fala, não, vem cá, Tomé, vem cá, aqui, pega aqui, né? Põe a mão aqui para tu ver. Homem, né? Sou homem. Quando Jesus está ali na praia e os discípulos vêm, né, da pescaria e vê Jesus comendo, Jesus come, né? Alimento humano. Né? Exatamente, exatamente. Então, mostrando essa humanidade. Essa humanidade. Então é isso que nós seremos. Né? É isso que nós... E no trato final de Deus, voltando lá para Epicuro, haverá um trato com o mal. Inclusive, já há, né, um desenho formado do fim de Satanás, onde ele será julgado e condenado para toda a eternidade. Ou seja, nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao seu domínio. O mal já tem um fim para ele. Jesus já demonstrou qual será o fim do mal, qual será o fim de Satanás, da personificação desse mal, né? O seu amor também foi demonstrado na cruz do Calvário. Deus poderia ter destruído... Gente, Deus poderia muito bem ter deletado o projeto humano e iniciado o projeto humano 2.0. Era simples para ele. Mas o que não faz ele ter feito isso? Primeiro, o seu caráter. A ideia dele foi de criar um ser livre. E a possibilidade do erro é uma possibilidade de um ser que é livre. E Deus, ao invés de exterminar essa raça humana, vai trabalhar com esse ser humano. Apontar um novo caminho, uma nova direção, uma condição desse ser se melhorar e voltar àquilo que era o projeto original dele. E os sonhos de plano de Deus não podem ser frustrados. Irá voltar. E eu vou dizer mais, Dan. Além desse projeto de Deus e voltar ao projeto original, ele vai voltar muito melhor. Muito melhor. Ah, mas o mal, então o mal foi um propósito de Deus? Não, o mal é uma consequência. O mal é uma consequência. Porque assim, a visão calvinista diz que o mal é decretado.
não é? Por isso que eu Que sou arminiano. foi... Mas como... E eles têm algumas explicações a respeito disso. Como entender essa questão que o mal não é um decreto? Porque senão seria esse parâmetro que Deus cria o mal, né? Se o mal fosse um decreto, eu diria que Deus fosse o autor do mal. Né? E Deus não é o autor do mal. Deus, ele não é o autor do mal. Tiago vai falar isso. Deus não peca, né? Nós pecamos, nós erramos pelas nossas próprias concupiscências e a ninguém leva a pecar. Tiago vai falar isso. Deus não induz ninguém ao pecado. Deus não induz ninguém ao erro. Nós pecamos porque nós somos movidos pelos nossos próprios enganos nossos. Mas Deus não pode ser pecado. E Tiago vai falar mais ainda. Deus não peca e não pode levar ninguém a pecar. Então Deus não pode decretar o mal. Né? O mal, ele é uma consequência. Aí precisamos fazer uma distinção nessa questão de mal, dentro desse sentido. Existe o mal circunstancial, que no caso esse aí sim, Deus usa esse mal. Né? O que é o mal circunstancial? Uma circunstância ruim, uma dificuldade, um problema, alguma coisa acontecer para fazer com que muitas vezes a pessoa acorde e mude de trajetória. Né? Quando a Bíblia fala de Deus usar o mal, eu entendo que é dentro desse sentido. O mal circunstancial. Né? É o mal com L. Né? É o mal com L, o mal circunstancial. Né? E existe o mal com U, mal, né? Que é o mal moral. Então, esse mal moral, Deus não é o autor dele. Né? Deus não é o autor desse mal moral. Né? Deus, ele usa sim o mal circunstancial. Muitas pessoas passam por situações, aquela história de não veio pelo amor, veio pela dor. O que opera aí? É o mal circunstancial, mal com L. Né? Eu tô passando mal. Né? O que você está sentindo? Eu estou passando mal. É o mal com L, o mal circunstancial. Quando a gente olha para fulano é mal, é o mal com U, é o mal moral, ou seja, é uma pessoa ruim. Deus não é ruim, Deus é bom, Deus é amor. Né? Então a gente precisa fazer essa distinção. Muitas vezes que até o mal Deus usa é um mal circunstancial e não moral. Porque senão, se a gente for dizer que Deus é o autor do mal moral, nós vamos dizer que Deus ele é mal. E ele não é. Entende? Entendo. Sabendo então que o mal entra no mundo por esse livre-arbítrio, sabendo que o livre-arbítrio é graça, né, que é a possibilidade que o homem tem de decidir, né, e fazer as coisas pela sua própria vontade. Essa liberdade que Deus dá ao homem. Mas não existe falar em liberdade sem falar em todas as expressões de liberdade. Sendo então a maldade um dos preços dessa liberdade, porque Deus sabia que o homem pecaria. Mesmo assim deu livre-arbítrio. E essa maldade entrou justamente porque o homem se afastou de Deus. Sendo então o livre-arbítrio graça, o fato do ser humano pecar, o pecado também é graça? Interessante. Sim, eu acredito que é uma consequência Da graça. da graça. É uma consequência. Sim. Lembrando que Deus não cria o homem para pecar. Tanto é que ele chega para Adão e para Eva e diz muito bem claro para eles, olha, não pequem, porque no dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Né? Deus não nos criou para o pecado. Sim. Deus nos criou para vivermos com Ele. Mas é o preço que se paga pela liberdade. A possibilidade. Né? Essa possibilidade. E essa possibilidade é graça. Então eu entendo que, de certa forma, o pecado, sim, é fruto da graça. Sim. A graça do livre-arbítrio. Se a gente for partir pela perspectiva mais calvinista, vai dizer que não. Mas eu entendo que nós temos sim livre-arbítrio. Né? A vida humana, a experiência humana, a justificativa, inclusive, do juízo final. Uma das que é muito fácil a gente explicar o não livre-arbítrio nas questões aqui. Mas uma das maiores expressões que eu entendo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas é o juízo final. Nós seremos julgados pelas escolhas que nós fazemos.
pelas decisões que nós tomamos. Se caso fosse diferente, haveria um ato de injustiça de Deus. Eu entendo assim. Sim. Não é? Então nós seremos julgados pelas escolhas que nós fazemos. Primeira escolha original em Adão, né? A escolha original em Adão, Adão pecou, ou seja, em Adão todos nós pecamos e tal. Mas também nós seremos julgados, primeiro, por esse pecado original. E qual a outra questão? Porque assim, o que nos leva para o inferno? A gente precisa entender isso. O que nos leva para o inferno não é o pecado original. Não é o pecado original que nos leva para o inferno. O que nos leva para o inferno é recusarmos a graça disponível para nós através de Jesus Cristo. É isso que nos leva para o inferno. O que nos leva para o inferno não é o pecado, não é pecar. O que nos leva para o inferno é rejeitar a salvação e a graça em Cristo Jesus. Por isso que eu entendo que a graça pode ser resistida, uma vez disponibilizada. Só pegando um parâmetro aqui dentro, né? A graça, eu entendo que nós não temos condições de alcançarmos a salvação em nós mesmos. O homem não tem condição de se aproximar de Deus por iniciativa própria. Isso é gerado pelo Espírito Santo. Exatamente, né? Então o homem não tem essa condição. Nesse sentido, tanto calvinistas como arminianos estão certos disso, né? A depravação nos tirou essa possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus por iniciativa própria. É Deus quem vem até nós através do seu Espírito Santo e manifesta essa graça. Mas eu entendo que uma vez essa graça manifesta, nós temos a condição de aceitá-la ou rejeitá-la, ou resisti-la, que é chamado, né, de graça, né? Esse sentido de resistir à graça de Deus. Sim. E o que vai nos condenar ao inferno é justamente esse resistir à graça de Deus. O amor de Deus demonstrado na cruz através de Jesus Cristo, né? É isso que vai nos condenar. O amor de Deus demonstrado, a graça de Deus demonstrada através da pregação do Evangelho, através do toque do Espírito Santo. É isso que vai nos condenar ao inferno. Porque a cruz está aí para dizer que os nossos pecados estão perdoados. Estão perdoados. Mas as pessoas rejeitam essa salvação. Exatamente. E aí a gente, quer ver uma coisa? Por exemplo, lá João 3,16. Aqui o texto é muito clássico e é muito interessante. A gente só pega o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, qual é a condenação? É rejeitar o amor de Jesus, rejeitar a graça de Jesus. E isso é o que? Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. É essa graça que Deus nos deu. O livre-arbítrio tanto potencializa o pecado lá na origem, mas o livre-arbítrio também nos potencializa a condição de resistirmos à graça de Deus manifesta ou aceitarmos. É responsabilidade nossa. Mais uma vez, nós não temos mérito na salvação. Não temos. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas dom o que é? É uma dádiva, algo que alguém está te dando. Você pode, eu chego aqui e te dou essa caneta. Você pode aceitá-la ou não, eu estou te dando, eu não estou te impondo, eu estou te dando. É dom de Deus, Deus nos dá de graça. Nós não temos mérito algum na salvação, Cristo fez tudo. Mas nós podemos resisti-la. Essa é a grande questão. E o que Jesus vai estar dizendo é isso. São palavras do próprio Jesus. Né? Lá João 3,16. São palavras do próprio Senhor Jesus. Né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, ou seja, a gente precisa entender isso. Então, fechando essa questão dessa pergunta que você fez, é isso. O livre-arbítrio tanto potencializou o pecado, quanto deu a condição de aceitar ou resistir à graça de Deus. E Deus tem consciência disso. Deus faria diferente? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus não faria diferente. Foi o preço que ele pagou por criar um ser livre. Porque ele nos cria para se relacionar conosco. Né? Deus não cria uma máquina. Nós temos aqui várias máquinas aqui que você programa ela para te obedecer. É uma máquina. Mas Deus não cria uma máquina, Deus cria um ser, a imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança dele está justamente nesse sentido de se relacionar.
e ser uma alta expressão de amor a ele também. Exatamente. De amor sincero. De amor porque sincero. uma máquina em si, ela faz aquilo que... Ela pode até ter Seu um dono algoritmo, ela pode até ter um algoritmo que simula um amor, mas jamais ela vai amar. Sim. Né? Então, somente um ser tem essa capacidade. Né? Então, eu digo que o mal foi uma possibilidade que Deus tinha consciência dela, mas mesmo assim, consciente dessa possibilidade, Deus decidiu continuar. Porque se nós não tivéssemos essa possibilidade, nós não seríamos humanos e nós não seríamos seres que tivessem essa capacidade de se relacionar com Ele. O mesmo homem que resolveu lá no passado rejeitar a ordem de Deus e ouvir a voz de Satanás e pecar contra Ele e trazer sobre si toda a condenação, toda a miséria, todo o sofrimento, toda a dor, é o mesmo ser que é livre o suficiente não para conseguir se achegar a Deus mais, mas de receber essa graça e resistir a essa graça ou receber essa graça no seu coração e adorar a Deus por toda a eternidade. Sim. E é interessante, é muito interessante lá em Apocalipse, que a gente vai ver lá na conclusão, né, no finalzinho de Apocalipse, que é muito comum a gente ver os anjos cantando, os anjos adorando, os anjos santo, 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 santo. Mas lá no finalzinho a gente vai ver a igreja fazendo isso. Juntando-se ao coro. Juntando ao coro celestial e adorando a Deus para toda a eternidade. Então é isso. É lindo. É lindo isso. Né? Quando a gente olha, é como você pegar uma peça de um quebra-cabeça e a peça sozinha não faz nenhum sentido. Sim. Mas quando você monta todo o mosaico, você vê tudo pronto. Tudo e, aí, completo. e é assim que Deus olha da eternidade e fala assim, uau, como é tudo lindo. Sim. Né? Tudo é lindo. Até o pecado, sim. Porque tudo faz parte de um projeto de Deus. Não que Deus tivesse planejado o mal, mas essa possibilidade. E Ele não deixa a coisa assim. Deus poderia falar assim, ixi, deu tudo errado, não tem como consertar. Mas Ele foi lá e consertou. Sim. Ele pagou o maior preço. Né? Ele pagou o maior preço. O mal existe no mundo e as pessoas discutem justamente isso. Não tem como existir um Deus se as pessoas sofrem. Mas o maior preço foi pago por Cristo. Por Cristo. Ele Gostei disso. Gostei disso. Ele pagou o maior preço. Né? Sim. Ele pagou o maior preço. Ainda nessa questão da origem do mal, pastor, nós sabemos que a Bíblia fala dessa história humana, da sua queda e sua redenção através de Cristo Jesus, e podemos falar com mais propriedade sobre isso. Mas e na esfera angelical? Como esse mal surge? Temos alguns textos que falam sobre a queda de Satanás, que é Isaías 14, né, e Ezequiel 28, mas só isso apenas, não temos muita coisa falando sobre o diabo, como esse mal surge. Eu creio que não é nem interesse também da Bíblia falar, nem interesse de Deus relatar essas questões. Mas podemos usar esses textos para falar sobre o mal, a queda de Satanás e a origem do mal nesse âmbito celestial, ou esses textos apenas fazem referência ao rei da Babilônia e de Tiro? A primeira coisa que a gente precisa entender em cima disso aí é que a Bíblia, porque senão a gente teria um volume infinito. A Bíblia, ela foi escrita para situações locais e regionais, né? Mas também para gerações futuras, né? Gerações, inclusive a que nós estamos hoje. Então, assim, é comum na Bíblia a gente termos as tipologias. É muito comum na Bíblia. Obviamente o texto de Isaías está se referindo ao rei da Babilônia, e o texto de Ezequiel está se referindo ao texto, né, do rei de Tiro. O contexto é esse. O contexto é justamente falando lá, né, dos reis, respectivamente, a situação que os profetas estavam vivendo. Era um escrito voltado para a situação daquele momento, né? No caso de Isaías, por exemplo, a realidade que eles estavam vivendo ali em Babilônia era para poder falar daquela realidade, daquele contexto, era um escrito para o povo naquele momento, né? Ezequiel, a situação de Tiro também a mesma coisa, você percebe todo o contexto para a realidade do que estava acontecendo ali. Só que acontece o seguinte, existem elementos no texto
que foge completamente a esse entendimento. Por exemplo, Justamente isso eu ia falar. Tem algumas coisas no texto que parece que não está falando de uma pessoa humana. isso. Por Sim. exemplo, lá em Isaías vai falar como você caiu do céu, né? Como você caiu do céu e tal. Já Ezequiel vai falar assim, você esteve lá no Éden. Então, ou seja, você percebe que em essa visão, essa questão profética nesse momento, eu entendo que nesse momento, quando o profeta ele está ali trazendo a revelação local, ao mesmo tempo, Deus está trabalhando uma questão mais para frente. Então, essa questão que o povo estava vivendo, esses dois reis, eles tinham uma tipologia de perseguição, de imposição, de trazer sofrimento, que a gente percebe que é algo muito parecido com a realidade que Satanás trabalha na vida humana, né? E ambos, especialmente Isaías a gente percebe que Isaías, Ezequiel até que não, Ezequiel ele trabalha mais uma questão regional. A gente percebe que as profecias de Ezequiel, elas são mais muito voltadas ali para a realidade do pré-exílio, da realidade do que o povo estava vivendo ali naqueles dias, ali naquele sentido. Mas Isaías, a gente percebe que Isaías ele tem uma profecia muito escatológica, né? Isaías ele vai ser um dos profetas que mais vai falar de Jesus, vai falar da vida de Jesus. Então, claro, voltando, a gente precisa entender, fazer essa separação. O contexto ali era uma aplicação regional e local, mas a aplicação disso, né, que a Bíblia é comum a gente usar, a tipologia desses reis, sim, estava se referindo, e é muito nítido, os elementos, a gente percebe assim, os capítulos anteriores, você percebe muito bem a narrativa local, uma perspectiva local, a realidade local. Mas quando chega em determinados momentos, fala assim, olha, a profecia aqui tomou uma outra conotação. E isso fica muito claro. Quando fala como caísse do céu, o querubim ungido e tal, aquela coisa toda, quisesse subir ao mais alto céu, se tornar semelhante ao Senhor. É como se de repente um profeta na igreja começasse a trazer uma profecia local e de repente Deus começasse a trazer algo escatológico, sim, entendeu? Dentro daquela mesma profecia. Então a gente percebe isso dentro do texto. E não tem como negar. Isso acontece muito na Bíblia, né? Em Isaías mesmo, os textos messiânicos, né? Isso. Alguns salmos de Davi que você entende que está se referindo a Cristo. Exatamente. Você quer ver uma questão aqui? Quando Daniel ele escreve ali algumas coisas, você percebe que vai fazer referência ao tempo que Daniel estava vivendo e as quatro nações, ou os quatro períodos ali próximos a ele. Medo, persas, depois babilônico, babilônico era o tempo dele, Medo, persa, depois vem o romano e tal. A gente percebe isso. Só que quando a gente pega dentro de uma perspectiva escatológica, e João vai ampliar muito bem isso, a gente pega esses escritos que se aplicava no período que Daniel estava vivendo e no período ali próximo das próximas... me fugiu aqui a palavra... os próximos domínios que eles estavam vivendo ali, por Alexandre o Grande, essa coisa toda que estava vivendo ali, mas isso vai trazer uma aplicação escatológica para o final dos tempos. Né? Então é muito comum a Bíblia ter isso. O que a gente precisa é fazer aí, na verdade, isso é ser feita uma hermenêutica, né? Séria dentro desse sentido, buscar dentro de que perspectiva. Se você quiser fazer uma perspectiva apenas histórica, uma narrativa histórica, uma leitura histórica, você vai entender isso dentro de uma perspectiva histórica, né? E está claro ali de uma perspectiva histórica. Sim. Mas se, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos textos de Daniel, se você estiver fazendo uma leitura escatológica, você vai perceber que esses tipos eles vão se aplicar. Tem um texto bem interessante que eu gosto muito, que é o texto de Malaquias, Zacarias, acho que é Zacarias, quando fala que antes do grande... É o profeta Zacarias, acho que é Zacarias, que fala do grande dia do Senhor. Sim. Antes do grande dia do Senhor, Elias viria. Né? Ou seja, a gente entende essa aplicação em dois sentidos. Obviamente Elias não ia vir, Elias não veio no tempo de Jesus. Mas quem é o tipo de Elias? É João Batista. Então esse texto está falando das duas vindas de Jesus.
Na primeira vinda de Jesus, João Batista vem com um ministério profético muito parecido com o ministério de Elias, antecedendo a vinda de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, uma das duas testemunhas, uma delas eu não sei quem é, mas uma eu tenho certeza que vai ser Elias. A outra eu não sei, mas uma eu tenho certeza que será o profeta Elias. Literalmente. Literalmente o profeta Elias, para anunciar a vinda do Senhor, antes do grande dia do Senhor, justamente para cumprir essa profecia lá do profeta. Então assim, ou seja, é uma profecia que se aplicou a dois períodos completamente distintos. E apenas pegando o parêntese aí, é aí que o falso profeta vai entrar. Né? A Bíblia vai dizer que o falso profeta até fogo vai fazer cair do céu, enganando as nações para que as pessoas se prostrem ao anticristo. Então, ou seja, antes dessa testemunha anunciar a vinda do Senhor Jesus, antes disso, o falso profeta vai fazer com que todos... Quem foi o profeta que fez fogo cair do céu? Foi o profeta Elias. Sim. Então ele vai fazer se passar pelo profeta Elias para poder fazer com que, especialmente Israel, venha acreditar que o anticristo seja, na verdade, ungido e tal. Então, ou seja, você percebe que um texto teve uma aplicação lá atrás da primeira vinda de Jesus e o mesmo texto está se referindo lá adiante. Então, voltando para esse texto, os textos de Isaías e o texto de Ezequiel, a gente percebe que ele pode ter dupla aplicação. Uma histórica, mas o contexto deixa inegável que estava se tratando de Satanás. Não tem como negar dentro desse contexto, né? Sim. Então, entende-se que o mal entra na esfera da criação e no mundo através do diabo. Sim. No mundo pela queda, né? Mas ele se origina no diabo. Sim. E agora, então, eu quero fazer uma pergunta meio infantil. Até mais complicado um pouco, né? Deus ama o diabo? Rapaz, sim. Porque Deus é amor. Agora, que ele vai ter uma segunda chance? Não. Mas Deus ama. E eu acredito que essa seja uma das dores, se é que vamos dizer que Deus sofre, eu acredito que isso traz muita tristeza. Sabe por quê? Porque Deus o criou. E Deus o criou perfeito. Livre, né? Mas Deus o criou perfeito. Então, né? Sim. Eu acredito que sim. Eu não posso negar isso, porque se eu disser que Deus não ama, eu entraria no paradoxo, né? Mas assim, o amor de Deus não exclui sua justiça. Eu acredito que na questão de Satanás se aplica essa realidade. Deus o ama, mas Deus não pode ser negligente. Deus não pode negar a si mesmo, né? E ele tem que ser justo também. É igual os seres humanos. Deus ama as pessoas. Deus ama todas as pessoas. Qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Porque as pessoas vão fazer suas escolhas. Verdade. Não é? Eu me solidarizo com essa fala do Senhor. Também creio, porque Deus ama toda a sua criação. Sim, sim. E a partir do momento, se as pessoas acham que Deus odeia o diabo, Deus estaria se tornando também um diabo. Negando a si mesmo. Sim. Né? Porque quando a gente fala naquilo que Deus pode fazer e naquilo que ele não pode fazer, o que ele não pode fazer é aquilo que vai contra o seu caráter. O seu caráter. Deus não pode mentir. Isso. Deus pode fazer outras coisas? Pode, mas ele não mente. Exatamente. Então ele nunca vai poder mentir. E outras coisas, igual o senhor falou aí da pedra, né? Exatamente. Que se Deus poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse levantar. Exatamente. Então é isso, estamos chegando ao fim do nosso programa. Aqui foi como aquela comida que você para assim, você degusta, né? Para mim foi um prazer ter a presença do senhor aqui. O prazer foi meu, né? Fiquei até nervoso, porque quando a gente tem uma pessoa do gabarito oh, meu Deus. do senhor e fazer perguntas, eu ainda estou iniciando nessa área teológica. Mas espero ter conseguido, né? Com certeza, pastor. O senhor esclareceu bastante aí todos os temas. Eu quero agradecer o senhor, vou deixar o senhor fazer as considerações finais, mas antes agradecer a participação, que o senhor possa abençoar a vida do senhor nessa nova trajetória, aí nesse novo ministério, que
o Senhor possa estar propagando a palavra do Senhor e que vidas possam se converter mais e mais a Ele através da vida do Senhor. Amém, amém. E eu que agradeço, Dan, por essa rica oportunidade, a você que está aí nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, né? Compartilhe com seus amigos. Deixa o like, né? E assim, que Deus abençoe. E olha, esse projeto, Dan, eu creio que vai ser, né, vai crescer muito. Quero parabenizar você, né? E a cada um. E dizer que estamos aqui, embora não estejamos aqui em Conquista, mas esse negócio hoje nos facilita muito, né? Estamos à disposição, né, de alguma forma poder estar aí juntos. E eu espero que, né, tenhamos conseguido, né, trazer aí esclarecimento a essas questões. Que Deus abençoe sua vida, ame ao Senhor, use o seu livre-arbítrio, esse dom maravilhoso que Deus te deu. Se você ainda não teve encontro com Jesus, entregue a sua vida para Jesus hoje. Amém? Não existe nada mais importante do que isso. Se você já entregou, leve outras pessoas para o Senhor, porque essa é a finalidade de nós estarmos aqui. E Deus abençoe. Amém. Foi um prazer imenso, viu? Estar aqui com vocês. Prazer é nosso e a gente também se coloca à disposição. O senhor vai estar lá na cidade, mas precisando da gente, pode entrar em contato. Se precisar lá tocar, o pessoal aqui também toca. Vamos? A gente entra em contato aí, vai lá. A gente está à disposição. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco nesse debate, nesse momento que foi abençoador, e que você possa aí, como o pastor já falou, deixar seu like, compartilhar com pessoas aí, e espero você no próximo vídeo. Até logo, que Deus possa te abençoar. Até lá.